As tensões que acabaram culminando com o fim do Acordo de Bretton Woods foram recheadas também de intenso debate teórico e normativo sobre as vantagens e desvantagens dos regimes de câmbio fixo ou administrado e os regimes de livre flutuação. Os monetaristas, que estavam em franco crescimento no terreno dos keynesianos, defendiam a flutuação livre das taxas de câmbio. Por que isso? Para retomar a autonomia plena da política monetária, para fazer política de estabilização cíclica. Os monetaristas, do ponto de vista teórico, liderados pelo Friedman, do ponto de vista filosófico também, eram contrários ao ativismo fiscal. Para estabilizar a economia por meio da política fiscal, há que se ter grande intervenção do Estado da economia, o que filosoficamente era algo que ia de encontro aos princípios dos libertários e monetaristas. Eles defendiam uma ideia de ciclo econômico determinados pelas oscilações da oferta de moeda. Eu não preciso de política fiscal para estabilizar o ciclo econômico. O que eu preciso é de política monetária estável e crível. Só que eu não posso fazer política monetária, como nós vimos, com o regime de câmbio fixo. Pois bem, neste capítulo, o que se faz é trazer os argumentos contrários e favoráveis ao regime de câmbio flutuante e, por decorrência, contrários e favoráveis ao regime de câmbio fixo. Os autores fazem isso e fazem um balanço se perguntando se seria possível manter o regime de câmbio fixo na conjuntura de choques a partir dos anos 70 que a economia global vai experimentar. Ao fazer isso também, os autores podem avançar na análise da evolução da economia global dos anos 70 para cá, o que segue nos capítulos subsequentes, as discussões específicas sobre a globalização financeira e a inserção dos emergentes no ambiente da globalização financeira, algo que nós vamos tratar lá no ponto 6 da nossa disciplina, particularmente no item 6.4. Pois bem, indo aos argumentos em defesa do câmbio flutuante, que, por óbvio, são argumentos contrários ao câmbio fixo. O primeiro argumento, e talvez o central, é que o câmbio flutuante devolve ao Banco Central autonomia para fazer a sua política monetária com fins de estabilização doméstica. Vale dizer, eu posso colocar minha taxa de juros acima ou abaixo da internacional, acima se eu precisar reduzir uma pressão inflacionária, abaixo se eu quiser estimular a minha economia. É evidente que, do ponto de vista dos monetaristas, né, tentar estimular a economia com a política monetária de qualquer instrumento não seria o ideal. O ideal é estabilizar a política monetária dentro de um certo patamar por alguma regra. O Friedman trabalhava com a regra a partir do qual assumia-se que o Banco Central controlava exogenamente a oferta de moeda e que, se eu desejasse manter a economia crescendo no seu produto potencial, o crescimento da oferta de moeda é essa a diferença entre a inflação desejada e o produto potencial. Se eu desejo uma inflação de 4% e o produto potencial é de 4% ao ano, a oferta de moeda pode crescer 8% ao ano. Pois bem, do ponto de vista mais contemporâneo, essas regras perderam sentido na medida em que a velocidade de circulação da moeda não é constante, a relação implícita lá na nossa teoria quantitativa da moeda não funciona exatamente assim. A moeda não é exógena, é endógena, o Banco Central vai tentar controlar a política monetária por meio do manejo da taxa de juros, fazendo com que, por meio de regras, metas de inflação, a expectativa de inflação possa convergir com respeito à meta. Mas isso também era o mundo anterior à crise financeira global e anterior à pandemia, anterior ao quantitative easing e a todos os experimentos de políticas monetárias não convencionais aplicados na última década. Mas este não é o tema, voltemos ao mundo dos anos 50, 60, começo dos anos 70, em que esses debates estão acontecendo. Taxa de câmbio flutuante, por quê? Para devolver a autonomia da política monetária. Cada país vai escolher a sua própria taxa de inflação. Eu não sou obrigado a importar inflação ou deflação do país emissor da moeda de referência no regime de câmbio fixo. Naquele momento, o dólar estadunidense. Neste sentido, a ideia dos defensores do câmbio flutuante era devolver a simetria no sistema. Simetria no duplo sentido, cada país vai controlar a sua inflação e a sua oferta de moeda, e no sentido de que nenhum país vai ser obrigado a ajustar o seu balanço de pagamentos em função do que está acontecendo na economia emissora da sua moeda de referência. Então,
Se um país tem um excesso de dólares ou falta de dólares, o câmbio flutuante simplesmente ajusta essa situação, com excesso de dólares, apreciação, com falta de dólares, depreciação. Mas eu não sou obrigado a ajustar minha macroeconomia doméstica ao resultado do balanço de pagamentos. E esse resultado do balanço de pagamentos pode ser afetado pelas políticas mais expansionistas ou menos expansionistas dos Estados Unidos, o país emissor do ativo de reserva. Nesse sentido, eu não teria uma situação no qual o país emissor da moeda reserva, o dólar, não tem restrição de balanço de pagamentos e os demais têm. Todos estariam numa mesma situação. Vejamos agora o terceiro argumento. O terceiro argumento é a taxa de câmbio como estabilizador automático. A importância de ter a taxa de câmbio como algo que vai minimizar o impacto de choques externos de demanda e permitir uma recuperação mais rápida da economia. É importante lembrar que, a despeito desse debate ter surgido lá nos anos 50, 60, começo dos 70, boa parte dos seus argumentos são usados até hoje, né? Como nós vamos ver com os trabalhos do FMI mais recentes sobre este tema, mais na sequência dessas nossas apresentações. Mas o gráfico na sequência vai mostrar exatamente o efeito de um choque, né, real de queda de demanda pela produção doméstica. O que aconteceria no câmbio flutuante e no câmbio fixo? Na parte superior, nós temos lá a situação do câmbio flutuante. Se há um choque adverso de demanda, não interessa a razão desse choque, simplesmente há uma queda na demanda global pela produção doméstica, nós vamos ter uma depreciação cambial. Essa depreciação cambial está associada a uma recessão, mas eventualmente na sequência, com o produto doméstico ficando mais barato, via aumento de exportações líquidas, a economia pode até recuperar a situação inicial de produção e de emprego. Agora, vejamos somente como estática comparativa o efeito num regime de câmbio fixo. No regime de câmbio fixo, aquele ponto 2 não pode ser. Por quê? Porque eu teria uma desvalorização da moeda doméstica. A autoridade monetária seria obrigada a vender ativos em moeda estrangeira, retirando moeda doméstica de circulação. Então, para manter o câmbio fixo em E1, eu teria uma recessão muito mais profunda. Então, a intuição aqui desse exercício simples é mostrar no câmbio flutuante a recessão é mais amena. No câmbio fixo, essa recessão provocada por um choque de demanda é muito mais profunda e a recuperação muito mais dolorosa. No câmbio flutuante, a recuperação seria mais rápida. Não aparece a recuperação aqui, só aparece o efeito do choque e a recessão mais intensa no câmbio fixo. Em todo caso, a mensagem básica é: câmbio flutuante eu tenho um amortecedor, câmbio fixo eu não tenho um amortecedor da crise de demanda. Como em todos os principais debates na economia, esses debates não são somente abstratos, ainda que possam, no âmbito das discussões estritamente acadêmicas, serem revestidos de um caráter de modelos lógico e matemáticos muito abstratos. Eles estão assentados, os principais debates de gestão macroeconômica, na experiência histórica concreta, particularmente a experiência recente. Os defensores do câmbio fixo, contrários ao câmbio flutuante, estão muito alicerçados na experiência do entreguerras, quando a instabilidade esteve muito associada a uma situação política e econômica difícil para as economias. Então, imaginar voltar à livre flutuação, imaginar a voltar a um momento de desequilíbrios, desajustes, desvalorizações competitivas, crises econômicas e políticas. Vamos aos argumentos, né, dos defensores do câmbio fixo e, portanto, dos críticos à livre flutuação. O primeiro é a ideia de disciplina. Naquele momento, antes de se desenvolver, por exemplo, o regime de metas de inflação, não havia essa ideia lá nos anos 50, 60, começo dos anos 70, o câmbio fixo era considerado uma disciplina importante. Como o Banco Central vai ter uma restrição ou em ouro ou as suas reservas em dólares, ele não poderá criar moeda de forma arbitrária. Isso geraria problemas de balanço de pagamentos e isso geraria problemas de manutenção do câmbio fixo. Então, a existência de uma disciplina na criação de moeda para o Banco Central seria uma vantagem do câmbio fixo. Na sequência, tem todo o histórico da experiência do entreguerras. O medo da especulação desestabilizadora, do efeito disso sobre o mercado cambial e sobre o mercado monetário, ou seja, flutuações abruptas de taxas de câmbio e de taxas de juros, e o efeito que isso teria sobre o comércio internacional.
diminuindo o processo de recuperação do comércio internacional que nós vemos assistido desde meados dos anos 50, na sequência também com ampliação dos investimentos. Então a ideia de que a estabilização da taxa de câmbio criaria um horizonte para quem está fazendo comércio internacional e realizando investimentos, e o retorno às oscilações cambiais geraria danos ao comércio. Por sua vez, a ideia da descoordenação das políticas macroeconômicas. No regime de câmbio fixo, ou com o padrão ouro, ou, principalmente, nesse momento histórico, com o padrão dólar, havia, em alguma medida, a coordenação. Se a política dos Estados Unidos vai num sentido, os demais têm que se ajustar. Se vai para outro, também. Isso geraria alguma coordenação que tenderia a desaparecer no câmbio flutuante. A terceira é a ilusão de que, não interferindo na taxa de câmbio, seria algo absolutamente tranquilo, ou seja, o câmbio pode flutuar e a economia vai se ajustar às flutuações do câmbio. Este preço macroeconômico é tão importante numa economia aberta, porque define o preço do meu produto frente ao produto internacional, mas também define retornos nos mercados financeiros, que os bancos centrais simplesmente, mesmo com nível de flutuação, não poderiam deixar a taxa de câmbio oscilar muito, né, e nem ter mudanças abruptas. Então seria uma ilusão supor que os bancos centrais teriam autonomia adotando o câmbio flutuante. Eles teriam que também seguir ajustando as flutuações cambiais para evitar solavancos sobre a economia doméstica. Então esses eram os argumentos de lado a lado, algo que vai ser também objeto de um balanço na sequência. Mas antes disso, vamos ver como a taxa de câmbio fixa ajudaria quando o choque não é um choque de demanda pelo lado real, mas um choque de demanda por moeda pelo lado financeiro. As taxas de câmbio livres gerariam uma especulação desestabilizadora. Os defensores entendem que isso não seria algo tão ruim assim, que os mercados ajustariam os preços e criariam mecanismos de contratos contingentes capazes de atenuar. Por outro lado, os defensores do câmbio fixo ou do câmbio administrado mostram como o câmbio fixo ajudaria a contrarrestar momentos de desestabilização monetária. Vejamos. O que acontece quando há um aumento da demanda por moeda? Num aumento da demanda por moeda, os agentes econômicos, vamos imaginar, com medo para o futuro, aumentam autonomamente a demanda por moeda. Se o Banco Central não tem nenhum mecanismo que lhe force a aumentar a oferta de moeda, isso produz uma recessão. A taxa de juros sobe e há uma apreciação cambial. Num regime de câmbio fixo, a autoridade monetária não vai poder deixar isso acontecer. Simplesmente ela será obrigada a responder ao aumento da demanda por moeda, que leva ao aumento da taxa de juros e à atração de moeda estrangeira, comprando o excesso de moeda estrangeira e jogando moeda doméstica na economia, como nós vimos anteriormente. A curva A voltaria para a posição original. Mesmo que o Banco Central não desejasse ampliar a oferta de moeda doméstica, mas se ele tem o compromisso em manter o câmbio fixo em E1, digamos, ele é obrigado a fazer isso, comprando moeda estrangeira, divisas em excesso, jogando moeda doméstica na economia e reequalizando a taxa de juros doméstica à taxa de juros internacional. Em fazendo isso, a economia não teria uma recessão diante desse choque financeiro, de um aumento da demanda por moeda. Vamos fazer, na sequência, um balanço desses prós e contras, à luz também da evolução histórica. Desde a perspectiva dos teóricos e dos gestores que discutiam as vantagens e desvantagens do câmbio fixo e flutuante nos anos 50 e 60, como é que ficou o mundo a partir dos anos 70? Teria sido possível manter o regime de câmbio fixo? Será que os medos e as observações de lado a lado se confirmaram na sequência pelos fatos? Veremos na sequência.